relação ao impacto que vai ter as nossas ações e discursos enquanto personagem político. Porque a gente fala de construção ou desconstrução de reputação. O que dá certo, o que dá errado, certo? Então, o que dá certo e o que dá errado em relação a quê, né? A quem? O que dá certo e o que dá errado em relação às ações e discursos do cenário, o que está acontecendo, dos políticos mais antigos, né? Então, a gente fala um pouquinho sobre essa questão aqui. Porque tudo que acontece lá pode servir de exemplo ou referência, que são coisas diferentes, né? Serve de exemplo ou referência para vocês se basearem, para vocês entenderem quais são os caminhos que vocês devem seguir e quais que vocês devem evitar. Muito em relação a discurso, ok? Muito em relação a planejamento. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. O que vai acontecer hoje aqui do Arthur Mamãe Falei, ou qualquer outro personagem que eu trago, né? Eu não falo politicamente. Eu não vou entrar na discussão política. Eu vou entrar na discussão se eles estão perdendo ou ganhando votos e a profundidade do porquê que está perdendo ou ganhando voto, tá? E o que poderia ser feito, no caso de crise, o que poderia ser feito para melhorar? O que poderia ser feito para você não tropeçar nas mesmas pedras? Não é só mandar um áudio, vai muito além daquele áudio, no caso do que eu também falei. A gente vai conseguir ter grandes avanços aí na política. Então, a nossa coruja, a nossa Trinity, ela traz a seguinte frase para essa nossa noite eleitoral. Que a gente vai fazer análise aí do Arthur Mamãe Falei, né? Intenções de poder a todo custo não respeita a manutenção do próprio poder adquirido. Nossa, que frase grande. Intenções de poder a todo custo acaba não respeitando a manutenção do próprio poder que você adquiriu. Frase profunda da Trinity. Por que a gente diz isso, pessoal? Porque nesse caso do Arthur Mamãe Falei, ele mesmo deu um tiro no pé dele, como muitos outros fazem também. Então, a ideia é você entender que o que trouxe ele, sabe, para o problema, está muito além do áudio. Está muito, muito além daquela circunstância lá. Você vai ver, se você investigar isso que a gente vai fazer agora, a gente vai investigar, se você for parar para entender legal, você vai ver que o problema, ele tem uma raiz e começa muito antes do áudio. Começa muito antes de ele ter mandado esse áudio aí. E aqui, pessoal, quando a gente fala, lembrando a vocês, né, quando a gente fala de algum político, tem a intenção de trazer para vocês algo técnico de comunicação, certo? Tem a intenção de entender quais foram os erros e os acertos. Então, vocês que querem ser, né, mandatários, vocês que querem uma cadeira política, é saudável e eu sugiro muito fortemente que vocês consigam enxergar as circunstâncias acima da questão passional, né? Ser menos passional possível. É claro que todo mundo tem lado, né? Isso vai ser exteriorizado na hora certa. Tem a hora certa de você expor o seu lado. Mas se você olhar para todas as circunstâncias com essa questão do lado ideológico seu, você vai acabar deixando de passar pelo seu olhar coisas importantes que um político mandatário, ele não pode deixar passar. Você acaba não enxergando, a sua visão fica limitada. Os militantes, você vira só um militante, os militantes eles estão num degrau embaixo do mandatário, certo? Senão todo militante seria político mandatário. E tem uma razão para que isso não aconteça. Os militantes estão aqui em relação à visão, certo? Em relação à clareza. E quando você tem um olhar menos apaixonado e mais técnico, né, mais racional, você ultrapassa um limite onde a sua visão das circunstâncias, e obviamente quando você tem uma visão das circunstâncias embaixo, você tem um horizonte muito menor. Então você vai agir de forma mais limitada. Quando você tem uma visão, né, mais clara, mais ampla, o seu horizonte é maior e você consegue ter ações mais efetivas, ações muito melhor em relação à construção da sua reputação, em relação a alianças políticas, articulação, em relação à criação de gente para ajudar, né, que chama-se de mobilização e militância. Então, é muito importante vocês isentarem um pouco os julgamentos ideológicos e tudo mais, para que consiga fazer uma boa leitura circunstancial, que é o que a gente vai fazer aqui. Então, assim, isso já entra na esfera política. Porém, o que eu vou
me ater aqui é como que o público dele iria ver essa ação. É um primeiro caso a se pensar. Não politicamente, mas eleitoralmente. Aí é a parte de comunicação. Como é que ele iria comunicar isso? Certo? Será que, primeira medição a ser feita, será que o público dele ia ver isso com bons olhos? Era a primeira coisa a ser feita. Eu não sou especialista no Arthur Mamãe Falei, tá? Tem muita coisa que eu não me aprofundo porque eu não tenho informação de dentro. A gente vai conjecturar um pouco, vai falar um pouco aqui das coisas importantes que se fosse você, né, que está me assistindo agora, ou depois gravado, se fosse você, seria importante você mensurar, você parar para pensar tecnicamente. Então, a primeira coisa que ele deveria parar para pensar é: o meu público, o que meu público vai achar de eu ir na Ucrânia para fazer uma ação social? O nosso papo aqui não tem nada a ver com o áudio, o conteúdo dele. Isso aí é óbvio que foi uma criança, parece um menino infantil. Né? Mas isso não reflete muito quem ele é, Dado. Sabe, isso não diz que ele é um imaturo. Sim, isso aí, a imprensa já exauriu esses comentários. Eu não estou aqui fazer algo que vocês veem na televisão. Fazendo uma análise das circunstâncias, a gente nota que tudo isso circula em volta de uma incompetência de planejamento de raiz lá atrás. Então vamos voltar lá um pouquinho para entender o que você que está começando agora, que está me vendo, precisa atentar para que você tenha o mínimo de crises possíveis durante a sua jornada. Vai ter crise? Vai ter crise. Tem coisa que você não vai conseguir controlar? Óbvio que vai. Porém, de 0 a 10, a gente quer controlar o máximo que a gente conseguir em relação ao nosso discurso e à reação que vai acontecer, em relação ao impacto que vai ter as nossas ações e discursos enquanto personagem político. Enquanto político, a gente quer ter esse controle máximo que der. E o que você tem que fazer para isso é uma coisinha chamada planejamento e estratégia.